Nesta aula, vamos falar um pouco sobre a categorização das distorções cognitivas. Os pensamentos automáticos, eles podem ser verdadeiros, falsos, ter variedades na sua credibilidade. Então, existe uma lista de categorizações das distorções desse pensamento. O que são isso? Algumas pessoas apresentam padrões na forma de distorcer a realidade. Tem pessoas que sempre olham para o mundo e acham que as pessoas estão sempre falando mal delas. Outras olham a vida sempre catastrofizando tudo, achando que eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Outras olham para a mesma situação e se rotulam em tudo. Eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente. Existe um padrão de distorcer a realidade. E por que é importante para nós identificar as distorções cognitivas dos nossos clientes? Porque assim iremos conseguir ajudá-lo a ressignificar esse pensamento e fazer com que ele entenda: eu estou distorcendo a realidade. Eu sempre distorço a realidade da mesma forma? Existe um padrão no meu pensamento quando eu faço leitura sobre a vida, sobre os outros, sobre o futuro? É importante para nós percebermos esses padrões, porque a partir das distorções cognitivas podemos observar algumas psicopatologias. Por exemplo, um paciente que sempre apresenta uma catastrofização é típico de um quadro de ansiedade. Uma pessoa que apresenta uma distorção cognitiva de rotulação, de maximização ou de minimização pode apresentar um quadro depressivo. Pacientes que têm pensamentos com medo de contaminação, pensamentos mais obsessivos, podemos observar uma possibilidade de um toque. Ou seja, as distorções cognitivas são sinalizadores de psicopatologias. Por isso é importante percebermos os padrões das distorções cognitivas que os nossos clientes apresentam. Uma distorção cognitiva muito comum é a catastrofização. É a tendência do indivíduo olhar para o futuro, olhar para as coisas, distorcendo a realidade de forma catastrófica. É o famoso tempestade em copo d'água. Ou seja, está chovendo, não vou sair de casa porque pode ter uma pane elétrica no carro com a água da chuva que vai entrar. Uma dor de cabeça pode ser um câncer no cérebro. Uma dor no estômago, eu posso morrer. Minha namorada não atende o telefone, ela pode ter tido um infarto e morreu. A pessoa sempre faz a leitura da realidade em termos de perigo, em termos de catástrofes. Normalmente, a catastrofização é a antecipação de possíveis perigos futuros. A pessoa já foi lá no futuro, já viu a catástrofe acontecendo e já sofreu por aquilo que nem sabe se realmente vai acontecer. Normalmente, as pessoas que apresentam esse tipo de distorção acreditam que essa realidade futura vai ser intolerável. Eu não vou conseguir suportar. Por isso que é importante ajudar o paciente a nomear. Isto é uma distorção cognitiva. Você está catastrofizando nesse momento. Será realmente que todo esse perigo vai acontecer? Uma outra distorção cognitiva é a inferência arbitrária. É quando o cliente associa situações que não têm correlação, mas no pensamento dele são coisas que se agregam. Por exemplo, ela foi embora da festa porque eu acabei de chegar. Ele não quis comer mais porque foi eu que fiz a comida. Qual a correlação dessas realidades? Mas na cabeça da pessoa que apresenta essa distorção, ambas as situações elas possuem correlação. Ou seja, precisamos ensinar a essa pessoa que apresenta esse tipo de distorção que esses eventos isolados, eles podem não apresentar nenhum tipo de inferência um no outro. Maximização, uma outra distorção cognitiva. É quando a pessoa pega uma situação específica e superestima e maximiza e dá um poder muito grande a essa situação. Ou seja,
Nunca vou ter amigos se eu não conseguir emagrecer. De fato, o excesso de peso pode estar incomodando essa pessoa, mas essa realidade para ela toma uma proporção enorme. Então, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir arrumar um namorado, eu não vou ter mais amigos, eu não vou conseguir um emprego se eu continuar com excesso de peso. Ela pegou essa situação que incomoda ela em sua vida e maximiza e coloca uma proporção muito maior do que realmente é minimização. É uma distorção muito comum. É quando a pessoa invalida, minimiza suas qualidades, seus pontos positivos. Por exemplo, nossa, você está muito bonita. São seus olhos. Nossa, você cozinhou muito bem. Foi porque alguém me ajudou. Nossa, sua nota foi ótima na prova. Estava fácil. Então, na minimização, a pessoa desqualifica os seus próprios méritos. Personalização. É um outro tipo de distorção cognitiva, onde a pessoa interpreta todos os problemas de forma muito egocêntrica. Ou seja, o mal do mundo é por minha causa. Ele terminou comigo porque eu sou uma péssima namorada. A aula não foi boa hoje porque eu cheguei, eu estava com um humor muito ruim. Todos os problemas que acontecem são relacionados a mim. A pessoa traz o nível de culpabilização, de responsabilidade sobre ela que não condiz com a realidade. É uma interpretação egocêntrica de eventos indesejados. Por isso que é importante ajudar essa pessoa a entender que ela está tendo uma personalização, ela está trazendo para ela uma distorção, uma responsabilidade que não condiz. Pensamento dicotômico é uma distorção cognitiva também muito comum. É quando a pessoa apresenta um padrão de pensamento muito extremista. Ou é 8, ou é 80, ou é preto, ou é branco, ou eu sou bom, ou eu sou péssimo profissional, ou eu sou amado pela minha namorada, ou ela me odeia. A pessoa não consegue olhar dentro de outras possibilidades. Não consegue perceber que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades de enxergar a mesma situação. São pensamentos de forma extremistas e absolutistas. Então é importante fazer a pessoa entender. Será que não existe uma outra forma de olhar essa situação? Precisa ser de um extremo a outro? Não existe uma outra possibilidade? Uma outra distorção cognitiva é a leitura mental. É muito comum em pacientes que apresentam ansiedade social. A leitura mental é quando a pessoa acredita que ela sabe o que o outro está pensando a respeito dela. Por exemplo, eu posso achar que vocês estão pensando que eu não sou uma boa professora porque eu estou gesticulando muito minhas mãos. Ou ele está pensando que eu falei de forma incorreta. Ele acha que eu não sei me comportar muito bem. A pessoa, ela acha que ela tem a capacidade de adivinhar o que o outro está pensando. Ou seja, precisamos trazer para esse cliente que mal conseguimos identificar direito o que nós estamos pensando a respeito de nós, quanto mais adivinhar o que as outras pessoas estão pensando a nosso respeito. Trazer para ele que é uma distorção, não temos a capacidade de saber exatamente o que o outro está pensando se esse outro não disser. Estou deixando aqui um material disponível com uma lista de todas as distorções cognitivas. É importante ler e entender que existem diversas distorções cognitivas. E como aplicar isso na clínica, Luana? Eu normalmente apresento esse material para o cliente e explico para ele sobre as distorções que ele mais apresenta, porque pode ficar muito cansativo, muito enfadonho para esse cliente entender todos os tipos de distorções. Então, se meu cliente ele apresenta uma distorção cognitiva de leitura mental, eu vou explicar para ele que isso é uma distorção cognitiva. Depois de apresentar para esse cliente quais tipos de distorções cognitivas, é importante solicitar também que ele observe no seu dia a dia, normalmente, qual distorção cognitiva eu tenho. Normalmente eu tenho mais leitura mental, eu catastrofizo, eu tenho mais rotulação, eu maximizo, eu minimizo. É possível solicitar esse cliente que realize essa prática em casa ou na própria sessão. Na própria sessão, nós podemos aplicar essa técnica com o paciente. Depois de aplicar o RPD com o paciente,
nós podemos pedir para ele: esses pensamentos que você apresenta, você acha que se enquadra em qual categoria de distorção cognitiva? Podemos ali na sessão psicoeducar ele para ele entender normalmente os padrões de distorções cognitivas que ele apresenta. Vamos para a prática. Anota normalmente quais são os pensamentos automáticos que você tem, ou se você quiser, você pode pegar agora um caso clínico que você atendeu. Quais são os pensamentos automáticos que o meu paciente mais apresenta? E vai lá na lista de categorização e observa quais as distorções cognitivas você ou o caso que você está estudando apresenta. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários que em breve eu vou lhe responder.